Sob o sol escaldante do Texas, o trânsito na autoestrada 83 avançava lentamente, mas desta vez não foi um acidente que fez parar os carros. Algo mais pequeno e mais selvagem estava a ocupar a estrada. Um pequeno gatinho lince tremia no canteiro central, recusando-se a recuar e parecendo desesperado por chamar a atenção das pessoas. A agente Sarah Winters trabalhava no Departamento de Segurança Pública do Texas há 11 anos. Quando chegou ao local, reparou imediatamente no comportamento invulgar do animal. A maior parte dos animais selvagens foge das pessoas e do trânsito, mas este permaneceu teimosamente imóvel. Há um lince bebê na estrada, informou um homem com uma t-shirt desbotada dos Dallas Cowboys. Sarah aproximou-se e apercebeu-se de que algo se passava com o animal. Pegou nos binóculos e viu algo inesperado. Um pequeno dispositivo metálico estava preso à pata traseira com uma marca azul. O seu instinto disse-lhe que havia mais do que isso. Passados 20 minutos, foi recebida por Steven Mitchell, um experiente biólogo da vida selvagem do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas, uma etiqueta de localização de emergência, como as que são emitidas para os caminhantes. Os olhos de Sarah estreitaram-se. Por que é que um lince usaria uma etiqueta de caminhante? Steven já estava decidido a fazer chamadas. Alguns minutos mais tarde regressou com notícias perturbadoras. Um caminhante experiente, Robert Walley, está desaparecido do Parque Estadual de Fortress Reed. Desde ontem, o número na etiqueta corresponde ao registro do seu parque de campismo. Sarah e Steven trocaram olhares. A implicação era perturbadora. De alguma forma, este lince estava ligado ao caso do desaparecimento. E depois algo espantoso aconteceu para o registro do seu parque de campismo. Sarah e Steven trocaram olhares. A implicação era perturbadora. De alguma forma, este lince estava ligado ao caso das pessoas desaparecidas. E depois aconteceu algo espantoso. O animal emitiu um som urgente, virou-se e começou a caminhar lentamente em direção ao bosque. "Eu vou contigo", disse Steven, determinado. "Se ele precisa de ajuda médica, temos mais hipóteses. Se formos juntos." Sarah comunicou via rádio ao seu centro de controlo sobre possíveis pessoas desaparecidas relacionadas com o incidente com a vida selvagem. "O Dr. Mitchell e eu vamos começar a perseguição. Os reforços em espera, entendidos a unidade de busca e salvamento do agente Winter, serão informados, mas aguardando a sua confirmação, o gatinho lince, agora chamado Nova, por eles, trotou à frente, mas manteve-se sempre à vista. Os primeiros metros na floresta eram densos, as árvores lançavam longas sombras e os sons da estrada desvaneciam-se atrás deles. Sarah sentia a sua tensão a aumentar. Será que chegaria a tempo? Será que Robert ainda estava vivo? Parece que ela estava a tomar um caminho direto. Steven reparou e baixou-se brevemente para olhar para o chão. Abaixou-se para olhar mais de perto. O chão, aqui estão pegadas de botas frescas, e há uma pegada que não pertence a um humano. Veja que é uma pegada grande, talvez de outro predador. Sarah seguiu o seu olhar, um coiote ou um puma. Steven abanou a cabeça. Os coiotes são comuns aqui, mas isto parece maior. Se Robert está ferido, ele pode ser uma presa fácil. Se o Robert estiver ferido, pode ser uma presa fácil. Temos de nos despachar. Nova fez outro som, desta vez mais alto, quase como se estivesse a incitá-los a avançar. Parou abruptamente. Sarah puxou cuidadosamente da lanterna e apontou-a para a frente. O chão à frente deles estava remexido, com vestígios de uma luta, ramos partidos, relva esmagada e algo que brilhava suspeitosamente avermelhado na escuridão. "Isto não parece bem", disse Steven a sério. "Se isto é sangue, temos de o encontrar rapidamente." Sarah acenou com a cabeça. O seu coração batia mais depressa. Ela sabia que
Cada segundo contava. Nova começou a mover-se de novo, desta vez com mais cuidado. Dirigiu-se para Beon, à beira de uma pequena encosta, e emitiu novamente o seu som urgente. Sarah aproximou-se, olhou para baixo e susteve a respiração. Sarah agarrou imediatamente no seu rádio. Encontramos o homem desaparecido. Está ferido e preso. Precisamos de assistência imediata. O coração de Sarah bateu mais depressa quando olhou para o corpo imóvel de Robert Whitley, que tinha a perna presa debaixo de um ramo de árvore caído. A perna de Robert Whitley estava debaixo de um tronco de árvore caído e o seu rosto estava pálido devido à exaustão e à desidratação. Mas o mais importante era que estava vivo. Localizamos o homem desaparecido. Ele está ferido e preso. Pedimos evacuação médica imediata. A localização é aproximadamente 1 milha a leste da autoestrada. 83, marco quilométrico 143, a resposta foi prontamente recebida. Agente Winters, uma equipa de resgate está a caminho, tempo estimado de chegada. 45 minutos, manter posição. Sarah olhou para Steven. Não podemos ficar à espera. Ele precisa de água e de primeiros socorros. Steven acenou com a cabeça, tirou a mochila e verificou a estabilidade da encosta. Temos de descer com cuidado. O chão parece solto. Juntos, desceram a encosta com cuidado. Os ramos estalavam sob as botas e as pedras soltas rolavam. Nova seguia-os com uma destreza espantosa e mantinha-se sempre perto deles. Quando chegaram a Robert, este abriu lentamente os olhos e um ligeiro sorriso surgiu-lhe no rosto. Ao ver Nova, uma boa menina, sussurrou roucamente. A Sarah ajoelhou-se e entregou-lhe cuidadosamente a sua garrafa de água. A Sarah pegou novamente no rádio. Aqui está o Winters ferido, com uma fratura exposta na perna direita, gravemente desidratado, mas reativo. Precisamos de cuidados médicos urgentes. Hora de chegada dos serviços de emergência confirmada, Sarah voltou a pegar no rádio. Aqui está o ferido de Winter, com uma fratura exposta na perna direita, gravemente desidratado, mas reativo. Precisamos de cuidados médicos urgentes. A hora de chegada dos serviços de emergência foi confirmada. Steven foi buscar ligaduras à sua mochila e começou a tratar provisoriamente a ferida de Robert. Nova permaneceu ao lado de Robert durante todo o tempo, observando atentamente todos os seus movimentos e parecendo compreender instintivamente que o seu humano precisava de ajuda. O que aconteceu? Sarah perguntou, enquanto ajudava a estabilizar a perna com uma tala de emergência. Robert engoliu com força. Tenho seguido Nova nos últimos dias, e ela estava pronta para o seu último salvamento. A Nova estava pronta para o seu último teste antes de ser libertada. Depois veio uma tempestade e um relâmpago caiu nas proximidades. A Nova fugiu e eu seguia, mas depois a árvore caiu e eu fui atingido. Não conseguia alcançar o meu sinalizador de emergência, por isso prendi-o ao arnês da Nova e esperei que ela conseguisse ajuda. Robert sorriu levemente, não diretamente, apenas sabia que ela tinha aprendido que as pessoas podem ajudar, por isso esperava que ela encontrasse uma estrada e que alguém o fizesse. Steven olhou para ele com admiração e ela fê-lo. Correu diretamente para o trânsito para chamar a atenção. Se não tivesse sido tão persistente, não te teríamos tido. Os minutos passavam com uma lentidão agonizante. Sarah mantinha o contato via rádio com o centro de controlo, enquanto Steven se certificava de que Robert permanecia o mais estável possível. Nova deitou-se finalmente ao lado de Robert, como que para o encorajar, e, por fim, o som aliviante das pás do rotor de um helicóptero aproximou-se. Sarah pegou no rádio a equipa de salvamento à vista. Estamos prontos para evacuar. Estamos prontos para a evacuação. Os minutos que se seguiram passaram numa correria frenética.
Uma equipa médica de emergência desceu de rapel, estabilizou Robert e preparou-o para o transporte. Nova não saiu do seu lado até os socorristas o colocarem cuidadosamente numa maca. Robert tentou sentar-se. Nova, alguém vai tomar conta de ti. Steven deu um passo em frente. Eu tomo conta de ti até estares de novo de pé. Robert pareceu aliviado antes de a exaustão o dominar, quando o helicóptero descolou e desapareceu no céu. Nova parou e olhou para ele com seus olhos dourados, cheios de preocupação. Sarah colocou gentilmente uma mão nas suas costas. Não te preocupes, rapariga, ele vai voltar e tu salvaste-o. Nova aconchegou-se à perna de Sarah por um momento. Um momento contra a perna de Sarah, um sinal de confiança. E depois voltou a olhar para o céu. Um pequeno lince vermelho tinha feito algo incrível e Seg tinha a certeza de que esta história ainda não tinha terminado. Tinham passado 3 semanas desde que Robert Whitley tinha sido resgatado. A sua história tinha feito manchetes nacionais, um sobrevive, graças a um lince vermelho ler. Enquanto Robert recuperava no hospital, Nova foi temporariamente entregue aos cuidados do médico Steven Mitchell. Encontrava-se agora no Centro de Reabilitação de Animais Selvagens de Austin, onde estava a ser tratada num ambiente protegido, mas a questão continuava a ser o que aconteceria à Nova. Numa tarde solarenga, foi de carro até aos extensos terrenos do Centro de Reabilitação, onde foi recebida por um jovem voluntário. Encontraram Robert no interior do centro, e o agente Winters estava ansioso por vê-la. Sarah entrou numa sala cheia de luz, onde Robert estava sentado numa cadeira de rodas. Onde Robert se encontrava sentado numa cadeira de rodas, com a perna engessada apoiada num banco. Quando a viu, sorriu o agente Winters. Prazer em conhecê-la, finalmente em melhores circunstâncias. Da última vez, não estava exatamente no meu melhor. Sarah riu-se. Chame-me Sarah. E sobreviveu a uma perna partida melhor do que algumas pessoas sobrevivem a um corte de papel. A adrenalina é uma coisa maravilhosa. Robert brincou. Mas sabe o que é ainda melhor? Saber que a Nova sobreviveu? Como é que ela está? Sarah sentou-se em frente a ele. Ouvi dizer que ela está a adaptar-se bem. O Steven até vem cá 2 vezes por semana para tomar conta dela. A reabilitação de felinos selvagens pensou: vem, vou mostrar-te uma coisa. Ele dirigiu-se a uma porta que dava para um recinto espaçoso. O Dr. Stephen Mitchell já lá estava à espera. A Sarah cumprimentou-a no momento certo. Estamos a ver a Nova treinar a Sarah. Aproximou-se do recinto. O jovem lince movia-se com uma elegância notável. Tinha crescido e parecia mais forte. Seu pelo brilhava ao sol e os seus olhos dourados examinavam atentamente o que o rodeava. Quando viu a Sarah, fez uma pausa e depois caminhou lentamente na sua direção. Movia-se com uma elegância notável. Tinha crescido e parecia mais forte. O seu pelo brilhava ao sol e os seus olhos dourados examinavam atentamente o ambiente que a rodeava quando viu a Sarah. Fez uma pausa e depois caminhou lentamente na sua direção. Será que ela se lembra de mim? Disse Robert. Isto é extremamente invulgar. Os Headlooks normalmente não discriminam entre humanos, mas a Nova é diferente. A sua capacidade de navegar entre os instintos selvagens e a interação humana é única. Sarah observou fascinada enquanto a Nova se aproximava da vedação e fazia ruídos suaves. O que lhe vai acontecer agora? Robert suspirou. Esta é uma questão em que pensamos muito. Steven abordou cuidadosamente a questão. Estamos a desenvolver um novo programa, um programa de embaixadores da vida selvagem, alguns animais que, por várias razões, já não podem ser libertados. Na natureza, podem permanecer num ambiente protegido e ajudar a educar o público. Nova seria a candidata perfeita. Sar ficou impressionado. Isso parece ótimo. Ela poderia ajudar a desenvolver uma melhor compreensão da vida selvagem. Robert
acenou com a cabeça à sua história de salvamento. Já gerou um enorme interesse através dela. Poderíamos sensibilizar muitas pessoas para a conservação. O financiamento para o programa foi assegurado graças à atenção que a história de Nova recebeu. Steven sorriu. E como um pequeno extra, a fotografia de Nova estará em breve nas novas placas de matrícula do Programa de Conservação da Vida Selvagem Sara. Riu-se. Por isso ela vai ser uma verdadeira celebridade. Ele virou-se para Nova, que continuou a ouvir atentamente, mais como um pequeno extra. A fotografia de Nova estará em breve nas novas matrículas do Programa de Conservação da Vida Selvagem Sara. Riu-se. Então, ela vai ser uma verdadeira celebridade. Yes, para Nova, que continuava a ouvir atentamente mais do que isso. Ela poderia mudar a forma como pensamos e sobre a vida selvagem. Sara aproximou-se da vedação Nova, curvou-se curiosamente e soltou um som suave e alto, quase como uma saudação. Nesse momento, Sara sentiu uma ligação inesperada com a jovem ruiva, que sabia que a história de Nova estava longe de ter terminado. Passaram-se meses desde que Nova tinha captado a atenção do mundo. Hoje era um dia especial. A abertura oficial do Centro de Embaixadores da Vida Selvagem do Texas estava prestes a ter lugar e observava os visitantes que entravam no novo centro, uma instalação moderna concebida especificamente para animais que já não podiam regressar à natureza, mas que ainda desempenhavam um papel importante na conservação. O centro era espaçoso, com amplos recintos, painéis em branco e estações de observação que ofereciam às pessoas uma visão única do mundo da vida selvagem. A sua história tinha ajudado a tornar o centro uma realidade e agora ia ser a sua primeira embaixadora oficial. Sara sentia-se honrada por estar presente como representante do seu departamento, mas sabia que também estava aqui por interesse pessoal. Interesse pessoal desde o seu primeiro encontro com Nova. A sua visão dos animais tinha mudado. Num palco no centro do local, Robert fez um discurso há 6 meses. Nova não só salvou a minha vida, como também provou que a ligação entre humanos e animais é muito mais complexa do que pensávamos. Graças a ela, encontramos novas formas para proteger e educar a vida selvagem ao mesmo tempo. O público aplaudiu, e Sara notou que até Step Mitchell parecia comovido com a iniciativa, que começou por ser uma experiência, mas que tinha agora um significado mais profundo. Após a cerimônia, Saga teve a oportunidade de ver Nova de perto no seu vasto habitat. A jovem, quando reconheceu Sara, levantou-se e aproximou-se lentamente da vedação. Reconheceu-a, disse Robert sorrindo, pois tem uma memória extraordinária. Sara aproximou-se mais. Quem diria que este pequeno lince vermelho, que bloqueava o trânsito na altura, teria um efeito tão grande em todos nós? Robert acenou com a cabeça. Nova recorda-nos que os animais selvagens não são apenas movidos pelo instinto, tendo provado que podem aprender a adaptar-se e a interagir conosco. Sem perder a sua natureza selvagem, Steven entrou em cena e, mais importante ainda, ela inspira as pessoas. Só hoje recebemos dezenas de pedidos de escolas que querem introduzir programas de vida selvagem. A Nova observou a Sara com seus olhos dourados e depois soltou um som suave, sem medo, sem exigência, mas quase familiar. Um sinal de que também ela sentia esta ligação. As semanas que se seguiram à inauguração mostraram o grande impacto que Nova teve nas pessoas. O centro registrou um número recorde de visitantes, crianças, adultos e entusiastas da conservação, que acorreram para ouvir a história da extraordinária fêmea de lince. As turmas das escolas participaram em workshops para aprenderem mais sobre a conservação da vida selvagem no Texas, e o nome de Nova surgiu repetidamente como um símbolo das ligações imprevisíveis entre as pessoas.
E a natureza, a ser a visitava ao centro regularmente, sentia-se ligada à Nova, apesar de saber que continuava a ser um animal selvagem, mas sempre que se aproximava do centro, sentia uma ligação com ela. Quando se aproximou do recinto, viu Nova a olhar para ela, com sábios olhos dourados, como se estivesse a recordar um dia. Sarah estava ao lado de Robert, que olhava para o recinto, e perguntou-lhe se achava que Nova poderia alguma vez ter sido verdadeiramente selvagem. Robert pensou por um momento que talvez não, mas que talvez não tivesse de o fazer. Robert sorriu. Sim, e quem sabe quantas mais ela irá afetar, enquanto Nova se estendia na sua rocha e piscava os olhos semicerrados para o sol poente. Sarah sabia que a sua história estava longe de terminar. Nova não era apenas um Hortulux que tinha tornado possível um salvamento extraordinário, era uma embaixadora de uma nova forma de convivência entre humanos e animais, um símbolo do equilíbrio que precisava de ser preservado.